Queridos, você concorda comigo que nós vivemos em um mundo que todo dia, toda hora, está tentando nos influenciar? Você concorda comigo? Todo dia, em todo momento, você tá imerso em um mundo que está sendo intencional em te influenciar em algo. Seja os outdoors, seja as postagens nas redes sociais. Sempre as pessoas estão tentando influenciar as outras pessoas. E não sei se você percebe, mas de uma forma muito sutil, você acaba que é influenciado por algumas pessoas. De uma forma muito sutil, você é direcionado a ter algumas condutas que você nem pensa, mas simplesmente quando percebe está agindo de acordo com aquela pessoa que segue, que assiste, que acompanha. Nós vivemos em um mundo que está direcionado a influenciar outras pessoas. E aí até tudo bem, ok, tudo certo. Porque da mesma forma que tem uma influência ruim, negativa, existe a possibilidade de eu e você, como filhos de Deus, nos posicionarmos e sermos uma influência positiva nesse tempo, amém? Então a internet é boa, hoje é bom, você pode usar de uma maneira positiva, mas nós também precisamos estar alerta, que muito mais do que a quantidade de pessoas que abrem as suas redes sociais para influenciar de uma maneira positiva, tem muito mais quantidade de pessoas que abrem as redes sociais, que fazem postagens, que conversam, que são direcionadas a nos influenciar de uma maneira negativa. A Bíblia fala em Tiago que quando eu me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. Quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Olha que incrível isso, igreja. Olha que magnífico esse texto. Porque o texto está deixando uma promessa para mim e para a sua vida. E eu sempre gosto de exemplificar essa promessa da seguinte forma. Nós temos aqui uma Bíblia. Essa Bíblia, ela é composta por folhas. Então se você perceber aqui, se eu colocar esta folha aqui na frente da minha face, você não consegue me enxergar. Você não vai me ver aqui, por quê? Porque essa folha, ela impede a visão. Acontece que se eu colocar essa folha na luz, ela se transforma em algo transparente. O que eu quero dizer com isso? Que num primeiro momento Deus parece distante. Num primeiro momento Deus parece algo intocável. Mas à medida que eu me aproximo dele, o meu acesso fica tão mais próximo, a minha vida com Deus fica tão mais íntima, que aquilo que parecia ser algo impossível passa a acontecer. Eu passo a entender quando Deus está falando. Eu posso entender que eu não vivo uma vida sem Deus. Por quê? Porque eu me aproximo dele. Eu me aproximei de Deus. Eu busquei ser alguém intencional com Deus. E banda, vamos comigo, vamos junto. Nós estamos no culto, vamos embora. Pode vir junto comigo pregando. Eu sou alguém intencional em buscar a Deus. Eu sou alguém intencional em ter uma vida com Deus. E quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu reverbero Deus na minha vida. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu me pareço com Ele. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu diminuo, mais Ele cresce, mais transparente eu fico e mais Ele aparece. Vamos, igreja, amém? Vamos, Lucas, vamos, batera, vamos, teclado, vamos comigo, porque algo está acontecendo aqui. Os céus têm algo liberado para esta noite, que será estabelecido aqui na terra. Tem alguém para dar um glória a Deus aqui? Tem alguém para dar um aleluia? Sabe por quê? Porque o céu chama você para ser imagem e semelhança de Cristo aqui na terra, mas a terra te impede disso. A terra te impede. Agora eu tenho um convite para você essa noite. Se nós vivemos em um mundo que somos inteiramente influenciados, o que você acha de nós pararmos um pouco e observarmos Jesus e nos permitirmos ser influenciados por Ele? O que você acha dessa noite nós gastarmos alguns minutos para olharmos para Jesus e nos permitirmos ser influenciados por Ele? Quem aqui está preparado para isso? Quando eu e você olhamos para Jesus, nós encontramos esperança. Quando eu e você olhamos para Jesus,
nós encontramos esperança. Repete comigo: quando eu olho para Jesus, eu encontro a esperança. Jesus, em João capítulo 6, ele estava dando ali algumas orientações para uma multidão que estava seguindo ele. A Bíblia fala que uma multidão acompanhava Jesus. Jesus, imagino eu, que está incomodado com a multidão, porque não tinha um tempo de paz, não tinha um minuto de tranquilidade. Então, de uma forma a peneirar quem estava com ele ou não, ele começa alguns ensinamentos, ele começa a estabelecer ali alguns princípios de pessoas que de fato eram discípulas dele, que estavam com ele não tão somente por aquilo que ele poderia dar, mas por aquilo que ele é. E ali Jesus, ele dá uma série de falas, uma série de frases que não agrada o coração, mas confronta o coração. Não é algo gostoso de se escutar, não é algo gostoso de se ver, mas era algo extremamente necessário para separar a multidão dos discípulos. Por isso, entenda algo: uma coisa é você ser multidão, outra coisa é você ser discípulo. Tem muita gente que sabe o que Jesus pode fazer, tem muita gente que vê o que Jesus faz, mas é multidão, não é discípulo. Mas vamos lá, não quero nem entrar nesse mérito da palavra. Fato é que Jesus percebe que as pessoas começam a ir embora, as pessoas começam a se movimentar. Então ele olha para os discípulos, aqueles que ele havia comissionado, aqueles que ele havia chamado para segui-lo. Ele olha para os discípulos e fala assim: ei, vocês vão também? Vocês também vão embora? Vocês também vão me deixar? Em outras palavras, Roger está falando o seguinte: ei, a hora de ir embora é agora. Se alguém quer desistir, que desista agora. Mas Pedro olha para Jesus e fala assim: mestre, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ei, quando eu olho para Jesus, eu sou influenciado em acreditar que a minha esperança está nele, que a minha vida está nele, que os meus dias estão nele, que não há mais motivação alguma que não seja viver para ele. Tem pessoas que entraram aqui se questionando o que fazer, para onde ir, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer. Entenda, Jesus é a sua esperança. Jesus, eu vou repetir: Jesus é a sua esperança. Pastor, o que eu vou fazer esse restante de ano? Pastor, o que eu vou fazer em 2025? Jesus é a sua esperança. É só Ele que tem as palavras de vida a seu respeito. É só Ele que tem os teus dias escritos na palma das mãos dEle. Jesus é a sua esperança. Quando eu olho para Jesus, Tiago, eu também sou influenciado a ser consolado por Ele. Em Jesus eu encontro consolo. Preste atenção aqui: em Jesus eu e você encontramos consolo. Jesus, veja, os discípulos andavam com Jesus. Eles estavam sendo treinados, eles estavam sendo capacitados para que quando Jesus fosse aos céus, eles cumprissem o ide aqui na terra. Então, durante 3 anos, os discípulos estão sendo ensinados. Durante 3 anos, os discípulos estão sendo lapidados. Durante 3 anos, eles estão vendo maravilhas extraordinárias. Sabe o que acontece? Um dia eles escutam Jesus falando que a hora é chegada, o tempo da crucificação é chegado. De repente, eles começam a se questionar: Jesus, para que isso? Para que esse negócio? Para que? Por que morrer na cruz? Por que você vai nos deixar? Por quê? Porque isso tem que acontecer. O interessante é que Jesus escuta isso e responde eles em João capítulo 14, verso 1: que o coração de vocês não se perturbe, ou seja, não fique agoniado com esse negócio. Creiam em Deus, creiam também em mim.
na casa do meu pai há muitos aposentos. Não, se fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Gente, você tem uma palavra de Deus? Você tem um direcionamento da parte do Senhor? Às vezes a gente se perde querendo encontrar o como. Às vezes a gente se perde querendo encontrar o caminho, entender o caminho, e esquece que quem nos direcionou foi Deus. E esquece que quem nos colocou nessa foi o próprio Deus. E esquece que às vezes as adversidades presentes se dão em virtude de posicionamentos que você teve no passado para estar no centro da vontade de Deus. E entenda que se você tem uma palavra, se você tem andado debaixo dessa palavra, se você tem um plano, se você entende que Deus tem um plano para a sua vida, você tem seguido esse plano, entenda que Ele é o seu consolo, Ele não te deixa desamparado. Não, pode não ter lógica diante dos teus olhos, mas aquilo que não tem lógica diante dos teus olhos é só uma questão de tempo para a sabedoria humana compreender aquilo que no céu já está escrito. Porque um posicionamento de fé faz muitas vezes nós não entendemos a lógica, mas é porque Deus está à frente da lógica humana. Ele não trabalha com o nosso cronos, com o nosso tempo. Deus sabe do seu futuro, Deus sabe da próxima estação que você está prestes a viver. Deus sabe daquilo que você não sabe. Deus está escutando conversas que você não escuta. Por isso, não fica preocupado se gente está saindo, se porta está fechada. É porque se você está debaixo do plano do Senhor, entenda, Ele está contigo. Não tem muita lógica, mas Ele é o seu consolo. Porque quando você olha para o lado, você não entende. Quando você olha para o outro lado, você não entende. É que não é sobre olhar para pessoas, é sobre olhar para Deus. É sobre olhar para o alto. É sobre olhar para aquele que prometeu. É sobre olhar para aquele que tem as palavras de vida eterna. Deus está inundando o seu coração esta noite com uma palavra de consolo. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus está com você. Olhe para Jesus e seja influenciado a descansar nele. Olhe para Jesus e seja influenciado a tomar atitudes que não tem lógica. Nós cantamos, é Ele, tudo é dele, para Ele. É linda a canção. Difícil é de se viver. Difícil é nós vivemos isso. Não é sobre estarmos arrepiados, não é sobre pularmos, não é sobre gostarmos, é sobre agradarmos o coração dEle, é sobre estarmos no centro da vontade dEle, é sobre olharmos para trás e, como Paulo diz, completei a carreira, eu combati o bom combate e eu guardei a fé. Deus está chamando homens e mulheres essa noite para avançarem, para prosseguirem, para não abandonarem a sua fé, para olharem para trás e contemplarem como Deus tem guardado a sua vida, como Deus tem sido bom com você, como Deus tem protegido a sua casa, como Deus tem consolado o seu coração. Você não está sozinho não, amém? Quando eu olho para Jesus, eu sou influenciado pelo amor dEle, porque quando eu olho para Jesus, eu encontro amor. Não tem como falar de Jesus sem falar de amor. E por muitas vezes a gente se coloca em um evangelho de amor, mas um amor que tudo pode, um amor que não me confronta. Eu conheço pais que criaram filhos sem confrontá-los e hoje tem grandes problemas nas mãos. Pais que não colocaram limites para os seus filhos e hoje tem grandes problemas que precisam administrar. Não é à toa que a Bíblia fala que deve se repreender a criança. Pastor, por que você está falando isso? Porque nós precisamos entender que um evangelho do amor não é um evangelho permissivo. Um evangelho do amor não é um evangelho que tudo pode.
Isso fica muito claro quando Jesus abraça uma mulher que seria apedrejada. Aquela mulher na lei humana estava condenada à morte. Aquela mulher na lei humana estava condenada a um julgamento de apedrejamento público. Gente, você consegue imaginar você dentro de um buraco, onde só o seu pescoço para cima aparece, e você tomando pedrada? Não tem como. Pedrada, 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 pedrada. Qual o motivo? Errou, pecou, fez o que não devia, pecou, descumpriu a lei dos homens. Ela está debaixo da lei dos homens. Estão ali todos reunidos, prestes a matar aquela mulher apedrada, quando de repente apareceu Jesus. E quando Jesus aparece, eles dão a voz para Jesus, achando que Jesus iria validar aquilo que eles estavam fazendo. Mas Jesus, contrariando aquilo que as pessoas esperavam, Ele não a condena, Ele não pega a pedra e atira nela. Pelo contrário, faz aqueles homens refletirem: ei, esta mulher errou, essa mulher pecou. Mas quem nunca errou? Quem aqui nunca pecou? Que atire a primeira pedra. Vamos lá. Vocês não são os bonzão? Ela não é a ruim da história? Então vamos lá. Se é para julgar pecado, se é para julgar erro, então vamos julgar todo mundo. É isso que Jesus está falando ali. Como ele sabia da resposta, como ele sabia do efeito, as pessoas se dissipam. Ele livra aquela mulher da morte apedrejada. Só que quando está só ele e ela, ele fala o seguinte: ei, agora você sai daí, vá e não peques mais. O evangelho é um evangelho inclusivo. Ele aceita você da forma com que você está. Ele aceita você da forma com que você chegou aqui na igreja. Jesus hoje está disposto a demonstrar o amor dele para a sua vida. Jesus hoje está disposto a te abraçar. Jesus hoje está disposto a mudar a sua vida. Jesus hoje está disposto a te abraçar e tomar pedrada em seu lugar, se for o caso. Esse é o evangelho. Esse é um evangelho de Jesus. Tem alguém aqui que precisa do amor de Jesus? Tem alguém aqui que precisa ser alcançado pelo amor de Jesus? Esse é o evangelho de Jesus. Mas ao mesmo tempo que ele te ama, ele fala assim: ei, a partir de agora, vai, não peques mais. A partir de agora, entenda, eu te amo tanto que eu não quero ver você sofrer de novo. Eu te amo tanto que eu não quero ver você passar por isso que você passou aqui de novo. Deus está falando com pessoas aqui essa noite, que Ele ama você de uma forma extraordinária. Mas você precisa entender e parar de perder tempo, porque você já sabe que o seu caminho é com o Senhor, a sua vida é com Ele, a sua vida é escrita por Ele. Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Ei, Deus está te abraçando esta noite, dizendo: ei, eu amo você, mas muda de vida. Eu amo você, eu te aceito da forma com que você está, mas para de viver imerso ao lamaçal. Para de viver imerso ao problema. Pastor, você está falando que eu não vou mais pecar? Não, todo dia, todo mundo aqui pecou hoje, inclusive eu. Nossa, pastor, o fato de nós falarmos que não pecamos, acabamos de pecar. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Então, pastor, você está querendo dizer que eu posso pecar à torto e direito? Não. Para pensar, você está lá pecando, Jesus volta. Ui. Essa noite o Senhor separou para dizer que te ama. Essa noite o Senhor separou para que você olhe para Ele e entenda que enquanto você olha para o mundo e o mundo está te julgando,
E isso tem te influenciado a ficar estagnado, tem te influenciado a você não acreditar em você. Quando você olha para Jesus, você é influenciado a mudar a sua vida, você é influenciado a acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir, você é influenciado a acreditar, porque ele não só fala, ele cumpre aquilo que ele promete. Ele não só fala, ele age de acordo com aquilo que fala. Não é à toa que ele morre na cruz em meu e seu lugar. Ele não só fala que te ama, mas ele se entregou naquele madeiro, no seu lugar. Olha para Jesus e seja influenciado pelo amor dele. Olha para Jesus e deixa ele mudar a sua história. Amém? Quando eu olho para Jesus, eu encontro esperança. Quando eu olho para Jesus, eu sou consolado. Quando eu olho para Jesus, eu sou amado. Mas quando eu olho para Jesus, eu preciso entender também que eu encontro uma mão estendida. Eu encontro uma mão estendida quando eu olho para Jesus. A Bíblia fala que os discípulos estão em um barco. De repente eles avistam aquilo que eles mesmos tratam como um fantasma, andando sobre as águas. Aquela figura que eles ainda não identificaram vem ao encontro deles. Quando de repente um ousadamente diz: mestre, se é tu mesmo, me dê um comando para que eu vá ao seu encontro. Então a Bíblia fala que Jesus dá um comando e Pedro então sai e começa a andar sobre as águas. Ele dá um passo, ele é o segundo passo. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando em cima da improbabilidade, ele está andando em cima do milagre, ele está construindo a história, o testemunho dele. O problema é que quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Quando ele começa a olhar a dificuldade, quando ele começa a olhar a improbabilidade que ele está vivendo, ele começa a afundar. Quando ele começa a achar que é sobre ele começa a afundar. Tem muita gente que Deus está levantando essa noite para andar sobre o impossível. Entenda que você vai contar grandes testemunhos em Deus, mas não tira o olho dele não. Não acha que é o teu braço, não acha que é você, porque quando você tira os olhos dele, aí a ruína começa. Tem muita gente que tem altos e baixos na vida, porque quando está com Deus está voando, mas quando está voando abandona Deus. Deus está chamando homens e mulheres aqui para viverem e romperem. Olha para Jesus, para que você ande sobre o impossível. Mas Pedro começou a afundar, e quando ele começa a afundar, o desespero começa a acontecer. Eu até final do ano passado eu não sabia nadar. Não sabia, nunca havia sido ensinado a nadar. E era algo, confesso para você, que olha, eu não queria enfrentar, porque eu tinha medo de como que eu ia resolver se alguma coisa acontecesse dentro daquela piscina, que daria até o meu joelho só. Mas um dia, fui lá, marquei uma aula, comecei, eu falei, opa, peraí, não é um bicho de 7 cabeças não, dá pra daqui a pouco atravessar até o Rio Uruguai. É coisa, né? Aí você vai entendendo, sabe de nada, inocente. Mas eu lembro o primeiro dia, gente. A minha professora, que era a mesma professora dos kids, ela olhou para mim e falou assim: você sabe nadar? Eu falei assim: olha, se tu me mandar atravessar essa piscininha, aquela piscininha pequenininha, eu atravesso. Como eu não sei, mas eu vou chegar do outro lado. Eu falei assim: então vai lá. Gente, me perdoa, mas eu acho que é uns 10 metros aquela piscininha pequenininha. Vou lá eu, igual uma orca. Cheguei do outro lado, sem ar, meu peito parecia que ia estourar. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou morrer. Tinha que voltar, e estava lascado. Quando eu cheguei do outro lado da piscina, a professora falou assim: então vamos lá, pega isso aqui, pega aquilo ali. Aí eu vi que eu não sabia era nada. Aí eu vi que eu me enganava. Aí eu vi que, meu Deus do céu, que desespero. Eu imagino o desespero de Pedro, começou a afundar, desesperado. Mas quando ele volta os olhos para Jesus,
Ali estava a resposta que ele precisava naquele momento. Ele dá o passo, anda sobre as águas, olhando para Jesus. Tira os olhos de Jesus, começa a afundar. Mas quando ele olha para Jesus de novo, tem ali a mão estendida, tem ali o braço estendido. Sabe o que significa o braço estendido de Jesus na sua vida? O amor que ele volta a afirmar que tem por você essa noite. Sabe qual que é o braço estendido dele? Calma aí, na sua vida é aquela palavra que você sabe que você tem desde o ventre da sua mãe. Sabe qual que é o braço estendido de Jesus na sua vida hoje? Entender que ele é Jeová Rafá, que não existe enfermidade impossível para que ele cure. Sabe qual que é o braço estendido de Jesus para você esta noite? É falando assim: ei, Deus tem um propósito para a sua vida. Para de enrolar. Ainda em 2024 você vai viver grandes coisas em Deus. Sabe qual que é o braço estendido de Jesus na sua vida hoje? Para de perder noite em sono. Eu estou no controle de tudo.